Meus irmãos, nós estamos reunidos hoje aqui até de uma forma especial e nos alegramos. Contamos aqui com a presença de uma parcela dos irmãos lá do Porto, nem todos aí estão, mas louvamos a Deus pela presença daqueles irmãos que puderam estão aqui conosco. E nós vamos meditar juntos no assunto que nós temos trabalhado tanto aqui quanto lá, não é? que trata dos 10 mandamentos. E estamos dedicando um tempo considerável no quinto mandamento. Há várias facetas e não serão exploradas todas desse púlpito, meus irmãos. Outras delas serão exploradas na escola dominical, né? Através do catecismo, do breve catecismo. Mas eu quero convidar a igreja então a abrir a escritura aí no texto de Êxodo, seu capítulo número 20. Êxodo 20. E guardemos a escritura no coração, desde os menores aos mais experimentados. Amém? Êxodo 20, verso de número 12, que a palavra do Senhor nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que assim seja, meus irmãos. Pai bendito, nós oramos, buscamos a tua face mais uma vez nessa hora. Temos orado, o teu povo tem buscado o Senhor. O Senhor, porque deseja ouvir a tua voz. Todos nós desejamos ouvir a tua voz, Senhor. E o Senhor usa servos, usa instrumentos limitados, feitos do pó da terra, com muitas fraquezas. E nós rogamos a Deus que, a despeito do que somos, o Senhor fale o coração de todos nós, nos lembrando verdades já conhecidas e que precisam ser trazidas à nossa mente, à nossa geração e aplicadas à nossa vida, para que tenhamos desta vida abundante que o Senhor prometeu ao teu povo, porque é um mandamento que traz também promessa, Deus, de vida. Abençoa, pois, a tua família. Nós rogamos e através dela, Deus, aqueles que estão ao seu redor, esta geração. Te imploramos assim no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa última palavra sobre o quinto mandamento, nós refletimos sobre o peso da glória que Deus colocou na honra aos pais. Hoje nós vamos aqui, somos chamados a enxergar este mandamento numa outra perspectiva, como algo não restrito à infância ou à velhice, mas como algo como uma ordem de Deus que acompanha cada etapa da nossa vida, todo o tempo da nossa vida. Honrar pai e mãe é um mandamento que fala desde os primeiros gestos da infância, né? Quando as crianças estão inclinadas por amor ao pai e à mãe, se dirigem a eles, papai, mamãe. Extrapola muito mais do que isso, mas vai até os últimos dias, quando os filhos também mostram honra aos seus pais na velhice deles. Mas há aqui um momento bastante específico, meus irmãos, que é cheio, na verdade, de emoção, de emoções. É um tempo de decisões, na verdade, determinantes para a vida, em que este mandamento é muitas vezes colocado à prova, que é a escolha da pessoa com quem nós vamos nos casar. Com quem casaremos? Né? Então, qual é o pensamento da nossa época sobre o papel dos pais, né, na escolha da pessoa com quem vamos nos casar? Bom, via de regra, meus irmãos, a época em que a gente vive, ela valoriza a autonomia acima de tudo. Cada um é autônomo, cada um faz aquilo que achar que deve fazer. Cada um é um pequeno Deus, é soberano, não é? Tira-se a soberania de Deus e coloca o homem no lugar do trono de Deus. Por isso, muitos jovens crescem ao ouvir que o coração é soberano, que ninguém pode intrometer-se no campo dos afetos, o coração. E assim o mandamento de honrar pai e mãe é colocado entre parênteses, né? Especialmente quando o assunto é namoro, quando o assunto é casamento, que mexe no coração, né, de cada um. Então,
Só que a palavra de Deus, meus irmãos, ela não silencia diante desse tema. O quinto mandamento, ele não se aposenta quando o coração fica apaixonado. O quinto mandamento permanece de pé, tanto é que ele é lembrado no Novo Testamento. Paulo faz isso lá em Efésios, né? Capítulo 6, verso 1 até o 4. Ele continua a exigir reverência, escuta, continua a exigir de nós humildade dos filhos, fé tanto dos pais quanto dos filhos. Então, mesmo quando o filho ou a filha já alcançou a vida adulta, a vida madura. Então, nós vamos precisar ver, meus irmãos, como a honra aos pais se manifesta de forma prática na escolha de um cônjuge. E o que Deus espera dos filhos e pais que vivem essa fase. Como é que um filho, uma filha revela honra aos seus pais quando o coração se apaixona? Faça essa pergunta. Quando é que o filho ou filha revela honra aos pais quando o coração se apaixona? Bom, a honra aos pais se manifesta, meus irmãos, na consideração. Consideração, ouvindo seus conselhos. Ouvindo seus conselhos. Quando o coração está mexido aí com a paixão, com o amor para um rapaz para com uma moça, ou da moça para com um rapaz. E a juventude, meus irmãos, ela, na verdade, a transição da juventude para a vida adulta, ela é marcada por decisões cruciais, determinantes para a vida, não é? Elas guiam dali para frente a nossa vida. Então, a das mais significativas decisões que alguém toma é o casamento. É com quem vai partilhar a vida daquele momento histórico, não é? Para o resto da vida. Então, pode nos parecer estranho hoje, aqui e agora, mas na cultura dos tempos da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, meus irmãos, era comum os pais escolherem com quem o filho ou a filha haveriam de se casar. Eles tinham um papel fundamental na escolha, na orientação direta, nesse sentido. Então, a gente olha, por exemplo, para o Novo Testamento, eu peço que você abra em Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós lemos aqui os versos 36 até o 38, mas todo esse contexto ele vai trabalhar com essa temática, não é, nesses versos ao redor. Mas ele se dirige aqui a um pai, não é? Alguém da igreja, da difícil igreja de Corinto, cheia de problemas, sobretudo nessa área, não necessariamente do casamento, mas da sexualidade. E ele então dá aqui um princípio, uma orientação. Entretanto, diz ele aí no verso 36, 1 Coríntios 7, verso 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e a circunstância o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso tem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Né? Paulo aqui expressa esse ensino. E o que nos chama a atenção, que era um contexto difícil, no contexto da igreja de Corinto, então Paulo está a dar orientações aos pais sobre a decisão de casar ou não as suas filhas virgens, né? A filha que estava debaixo da sua tutela. E Paulo destaca que ambos os caminhos, ou casar ou não casar, são válidos. São válidos. O texto demonstra aqui, o que eu chamo a atenção para ele, meus irmãos, é que, ainda que naqueles dias os pais tinham ingerência sobre a decisão, esse é o foco, os pais tinham essa ingerência. Os pais ainda eram aqueles que apontavam e tinham a autoridade, a responsabilidade, e observe que é dentro de uma cultura e de um costume daquela época, no Novo Testamento.
para dizer com quem a filha haveria de se casar. A gente vai para o Antigo Testamento e a gente vê um caso concreto, aliás, mais de um caso concreto, onde nós vemos essa mesma cultura, esse mesmo costume que nós encontramos muito tempo depois, no Novo Testamento, ele já era bastante antigo, na cultura do Oriente Médio. Quer ver um caso bastante explícito da Escritura, que palavras são ditas nesse sentido, de pais orientando filhos, sobretudo filhos, quanto ao casamento? Você olha para Abraão. Nós não vamos ler o texto todo, mas abra Gênesis, capítulo de número 24. O texto é belíssimo. Convido você a depois refletir nele, vendo essa beleza de princípios e valores da parte de Abraão, interessado no bom casamento de seu filho Isaque, respaldado pelo chamamento de Abraão. Deus havia feito uma aliança com Abraão, é o Deus da aliança, um pacto com Abraão, e a partir de Abraão Deus abençoaria todas as nações da terra. Essa promessa culmina com a pessoa do nosso Redentor Jesus Cristo, o qual chama gente de toda raça, tribo e nação para constituir uma só família. Então Abraão, respaldado pelo pacto, ele está preocupado com quem o seu filho haveria de se casar. Então a gente vê essa beleza da preocupação pactual da parte de Abraão, de ser fiel à aliança. Ele não queria que seu filho casasse com uma cananeia, com pessoa que não fosse de dentro do contexto da família de Deus, e ele então procura orientar seu filho nesse sentido. E nós vemos beleza também no servo que obedece, nós vemos beleza em Isaque, nós vemos beleza na própria jovem, não é? a quem Deus depara para casar-se com Isaque. Então vamos ler alguns textos. Observe aí, Gênesis capítulo 24, Abraão enviou um servo para buscar uma esposa para Isaque dentro dos parâmetros que ele, Abraão, considerava piedosos. É uma linda história aí contada nesse texto. Então, verso 1 a 4 diz assim: era Abraão, já idoso, avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Era uma forma de fazer pacto, de assinar a escritura, de assinar documento. Não é? Hoje a gente usa papel e caneta. Não é? Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. A gente vê aqui já essa preocupação de Abraão, homem temente a Deus, queria ver o seu filho, não queria que seu filho casasse com uma pessoa ali de um povo estranho, mas de uma mulher da sua parentela. Então o servo de Abraão vai, obedece a Abraão, e aí lá no verso número 12 até 14, nós vemos que este homem fala ao Senhor, fala consigo mesmo ao Senhor, a orar ao Senhor. Verso 12 até o 14 diz assim: e disse consigo, agora já o servo, a caminho, obedecendo em obediência ao mando de Abraão: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade, ele já estava lá na terra dos parentes de Abraão, dessa cidade, saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei também de beber aos teus camelos, que não bebiam pouco, meus irmãos. Seja o que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. E ele continua no verso 15 a 20. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu
saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Se nós estivéssemos lá, meus irmãos, nós iríamos presenciar muito trabalho de uma mulher fazer o que está fazendo nessas poucas palavras. Então aqui o servo de Abraão entendeu nisso a resposta da sua oração, que ele acabara de fazer nos versos anteriores, e foi ter com os familiares de Rebeca, não é? E depois de ter conversado com os familiares de Rebeca, ele quer voltar com a boa notícia para Abraão e para fazer saber de Isaac, não é? Então ele quer levar a Rebeca o quanto antes. Aí o verso 56 até o 58, as pessoas queriam retê-lo ali, a família queria retê-lo mais dias ali com a família. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça. Estão a falar de Rebeca. E ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela já sabia de tudo. Já sabiam qual que era a história, porque o servo de Abraão havia contado lá dentro da casa. Leia o capítulo depois em casa, né? Então você quer ir, Rebeca, para lá? Você vai se casar com o filho de Abraão. E ela diz: e daí? É admirável, né? Isso tem a ver com o hábito e costume daquele tempo. Aí verso 61 até o 67 fala assim: então se levantou Rebeca com as suas moças e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu, e foram a caminho. Agora nós vamos ver Isaac entrando em cena, né? Isaac, filho de Abraão, entra em cena, vê aqui esse que vai ser o futuro noivo, vê a sua futura noiva, chamada Rebeca. Verso 62, ora, Isaac vinha de caminho de Beer-lahai, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo. Não é dito sobre o que ele refletia, mas ele saíra para isso. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Então, ambos se encontram aqui a partir do verso 64. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou, né, desceu do camelo, né? E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Este relato, meus irmãos, da atitude de Abraão, revela como é que eram as coisas naquela época. O mandamento ainda não fora dado, né? O mandamento vem em Êxodo, mas já revela essa preocupação, esse cuidado acerca do casamento dos filhos. E naquele período, hábitos e costumes não somente do povo de Israel, isso é encontrado em outras nações, na Mesopotâmia, de os pais terem ingerência com quem o filho e a filha haveria de se casar. E nós vemos aqui a atitude, então, de Abraão, revela também a atitude de Isaac, que se sujeitou à autoridade do seu pai, respeitando o seu pai dentro daquele contexto de culturas e costumes. Rebeca, tal e qual, entendeu que aquilo era adequado e aceitou casar-se com Isaac dentro daquele contexto. Então, eu sei, meus irmãos, hoje em dia isso não é comum. Hoje não faz parte dos nossos hábitos, dos nossos costumes. As coisas não acontecem assim. No entanto, meus irmãos, embora esse caso aqui tenha traços marcados especialmente pela cultura antiga,
ela revela aqui um princípio duradouro que está associada a um mandamento, que é honrar pai e mãe. O mandamento ainda não havia dado, mas nós já vemos aqui o respeito de Isaac para com seu pai, para com a sua mãe. Os pais foram honrados por causa da atitude do seu filho Isaac. Os pais piedosos, meus irmãos, os pais crentes, embora mesmo dentro do cristianismo, em nossa cultura, não determinem com quem seus filhos hão de se casar, no entanto, compete aos pais orientar seus filhos, não é? Compete aos pais conversarem com seus filhos acerca dessa decisão tão importante da vida. E os filhos, como é que vão honrar os seus pais? É um primeiro ponto isso, meus irmãos. Ouvindo os conselhos dos seus pais. Dando ouvidos aos seus pais. Levando em consideração, ou seja, pondo na balança, calculando o que é que seus pais estão ensinando. Isso é uma forma pela qual nós honramos os nossos pais nessa temática de uma decisão tão fundamental na nossa vida, que é o casamento. Não precisamos dizer, meus irmãos, por falta de ouvir sábios e bons conselhos, nós temos muito sofrimento entre muitas famílias na presente geração e, obviamente, mesmo dentro da própria igreja do Senhor. O coração duro, meus irmãos, traz dificuldades para a vida. Traz dificuldades não só para a vida dos pais, como a gente vai ver já em alguns outros textos, mas também o casal e para as gerações, não é? Para a geração que se forma. Ouvir conselhos, dar atenção. Como a gente vai perceber, necessariamente você não vai aceitá-los, não é? Necessariamente você não vai aceitá-los. Mas você honra ouvindo, honra pondo na balança, não é? Considerando aquilo que os pais têm a dizer quanto à escolha, não é? Da pessoa com quem um jovem ou uma jovem há de se casar, não é? Nós temos aqui na igreja crianças, adolescentes, jovens, que cedo ou tarde vão estar nesse ponto, né, de pensar no namoro, pensar no casamento, e é necessário que as crianças, os adolescentes, os jovens, ouçam seus pais, que são tementes a Deus, eles temem ao Senhor, não é? Os pais tementes a Deus, pais que amam ao Senhor, pais que estão conscientes de que estão numa relação pactual com Deus, uma aliança selada pelo sangue de Jesus Cristo, se preocupam com vocês, porque amam vocês e querem que vocês também sigam no temor do Senhor, como nós vimos em outra ocasião. Sejam guiados na vida com grande amor por Deus, temendo ao Senhor, servindo bem ao Senhor. Por isso seus pais precisam ser honrados, não é? Você precisa amar seus pais, e uma das formas de amar, de honrar, é ouvir, não é? E não sair brigando prontamente logo que o pai ou a mãe dá um conselho sobre um assunto que parece tão delicado quando chega nos afetos, no coração, não é? Então, filhos, honre teu pai, honre tua mãe, nesse tema também. Não chega à altura, e para muitas das crianças aqui está muito longe disso acontecer, não é? Tem muitos anos para seguir aí, mas é necessário que também os pais, não é? Preparem esse terreno, tenham uma tal relação com seus filhos, para que eles possam, na altura em que estiverem com a mente impregnada deste assunto de afeto, eles tenham liberdade de chegar a vocês, pais, e pedir e ouvir conselhos. Os seus pais são extremamente radicais do ponto de vista de conversação, e não abrem muito as portas para a conversação. Os filhos temem falar com os pais, não é? A gente tem que ir tirando bloqueios, sabe? Eles
todo o processo de formação para que os filhos não se sintam impedidos de se aproximar do pai e da mãe para conversar com eles sobre esse tema que é tão caro para eles, tão importante para um núcleo que vai se formar, para a família e para a sociedade. E a igreja, obviamente, faz parte disso, não é? A Escritura fala, por isso deixará o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne, não é? Mas deixar do homem pai e mãe não significa desonrá-los, não é? Não significa rejeitá-los. Jamais isso. O respeito, como nós já vimos em outra ocasião, é para a vida toda. É para a vida toda. A honra é para a vida toda. Não é? Então, jovens, deem atenção, não é? A importância de buscar conselho de seus pais. Saibam que no passado, os pais, dentro de outro costume e cultura, eles é quem faziam a escolha. Não é? Hoje, nós vivemos uma cultura diferente, não é? Em que nós temos um outro jeito de viver e nós é que mencionamos aos nossos pais com quem a gente tem interesse de namorar, de casar, não é? É diferente. Então, pais, mantenham uma postura acessível, piedosa para com seus filhos. E a igreja, meus irmãos, a igreja também precisa ter atenção a isso, porque a igreja influencia, não é? Ajuda as crianças, os adolescentes e os jovens, no sentido de que eles têm uma postura de buscar conselho. A Escritura fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então a igreja deve encorajar, não é? a encorajar-se mutuamente, e no que diz respeito a este tema, especialmente nesse dia que estamos a refletir, encorajar os mais jovens que estão nesse período de namoro e casamento, encorajá-los a que eles ouçam o conselho dos seus pais. Não é? Pedimos a Deus que os pais sejam piedosos, não é? Piedosos, conhecedores da palavra, para saberem também orientar os seus filhos. Então, a honra aos pais pode se manifestar assim, nesse período, não é? Quando o coração está mais aquecido pelo amor a outra, a uma jovem, a um jovem. Você, filho, pode honrar seus pais, deve honrar seus pais ouvindo seus conselhos. Por outra parte, é o papel dos pais. Agora, não dos filhos. Os pais, meus irmãos, têm o dever e o direito de dar conselhos aos seus filhos, de orientar os seus filhos, sobretudo quando há risco. E há risco. Relacionamento, casamento envolve risco, não é? Aquilo que o homem pensa no seu coração, assim ele o é. Não é? A gente vive baseado naquilo que nós somos interiormente, naquilo que nós cremos. É por isso que a Escritura, ela fala de separação dos homens, não em termos sociológicos, psicológicos, mas em termos espirituais, entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Leia o Salmo, do primeiro até o último capítulo, ou melhor, do primeiro até o último Salmo, você encontrará a sociedade dividida entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam o Senhor. Não é sem motivo que a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, fala para nós, falando de casamento, não nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos. Então, os pais têm um papel, um dever de orientar os filhos quando percebe que o risco de julgo desigual está presente. E já preparar os filhos de antemão para que eles não se aproximem dessa linha perigosa. Não há dúvida, meus irmãos. Não há dúvida. Quando o casamento é baseado num julgo desigual, é estabelecido em julgo desigual, a família ali, recém-formada, vai viver dias difíceis. Um quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda. Um quer ficar parado, o outro quer andar. Um diz uma coisa e o outro diz outra. São princípios e valores que podem ser radicalmente diferentes, distintos. Então há perigo. E a formação dos netos
tende a seguir com esse mesmo fluxo, não é? Os meus pais fizeram, logo eu também posso fazer. Nós vamos ensinando também pelo exemplo, no caso, o mau exemplo que damos à geração seguinte. Então, só para lembrar, a Escritura é clara, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, argumenta o apóstolo Paulo, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia, olha só, irmãos, que harmonia, que bem-estar pode existir entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? A Escritura é tácita, é clara. Então não se trata apenas de pertencimento a uma instituição, uma igreja, mas é de compromisso com a verdade ou não tem compromisso com a verdade. Então, um pai temente a Deus, meus irmãos, tem o direito, o dever de falar com o filho, quando o filho ou a filha se vê envolvido com alguém que não compartilha do Evangelho, da mesma fé. Efésios, lembramos, capítulo 6, verso 1 a 4, nos diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Estamos falando do Novo Testamento. Para que te vá bem. Ouça os teus pais, honra-os, para que te vá bem. Então os pais devem orientar os seus filhos para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, aqui temos outro lado, não é? Não provoqueis os vossos filhos a ira, mas antes, ou seja, ao contrário, criai-os. Olha o dever dos pais de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Compete, é dever dos pais de criar os seus filhos, orientando os seus filhos. É dever, é direito dos pais. Então, filhos, os pais têm o direito e o dever de orientar a nós, enquanto filhos somos, não é? E tem direito diante de Deus, o dever diante de Deus, filhos. Eles devem orientar vocês, filhos. Eu falo aqui de forma especial aos mais novos que estão conosco. Quando os seus pais falam desses assuntos, não é? Ou aquela época em que eles forem falar disso, não é? Sobre os assuntos do seu coração, os pais falam isso porque têm o dever e o direito diante de Deus de demonstrar vocês, de ensinar vocês, de orientar vocês, para que vocês tenham uma vida abençoada, abençoada por Deus. Eu queria lembrar de uma história. A história, bom, a gente falou aí do casamento de Isaac com Rebeca, né, que já nos deu assim um painel muito rico. Eles se casaram debaixo da orientação do pai, Abraão, e depois esse casal teve filhos. A família se desenvolveu, não é? Então nós vemos acerca de 2 filhos de Isaac e Rebeca, que foi Esaú e Jacó. Água e vinho. No que diz respeito também a ouvir dos seus pais e seguirem no temor do Senhor, aliança do Senhor. Os pais deles, Isaac e Rebeca, a Escritura aponta-nos que eles se preocupavam com quem os seus filhos haveriam de se casar, meus irmãos. E eles exerceram o direito de orientar. Houve preocupação dos pais no que diz respeito ao casamento de Esaú e Jacó? Líquido e certamente. Os pais até revelam nas Escrituras que entristeceram-se com as escolhas, plural, conjugais de Esaú. Abra Gênesis, capítulo 26, versos 34 e 35. Gênesis 26, 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposas, plural então, Judite, filha de Beri, Eteu, ou seja, lá da região da Cananeia, na região onde habitavam os cananeus.
Coisa essa que Abraão mas não queria, o avô não queria de forma alguma. E nem vocês, os irmãos haverão de ver, nem mesmo o pai de Esaú. E olha o que o texto diz. Elas foram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Viver fora do pacto, viver fora da aliança com o Senhor, viver num jugo desigual, trouxe para os pais amargura. E como é a vida, aqueles que já sofreram algum tempo de amargura, eu peço a Deus que nenhum de nós aqui vive em amargura, que nenhum de nós nessa igreja, na igreja do Senhor, nós não queremos isso para ninguém. Viver debaixo de amargura, viver com o coração amargurado. Nós temos que lutar e trabalhar contra a amargura, meus irmãos. E nós lemos a Escritura que os pais de Esaú sofreram amargura, porque o seu filho Esaú fez escolhas erradas. Casou aquilo que posteriormente na Escritura e na atualidade nós chamamos de casamento misto. Vamos um passo adiante, Gênesis 27, verso 46. Gênesis 27, verso 46. 46. Aí Rebeca vai falar com seu marido. Rebeca, então disse Rebeca a Isaac: aborrece-me a vida. Olha o problema grave, aborrece-me a existência. A minha vida está comprometida por causa das filhas de Et. Ou seja, as suas noras. E agora ela fala, se Jacó tomar esposas das filhas de Et, como estas, dentre as filhas dessa terra, na região cananita, de que me servirá a vida? Olha o peso, a gravidade, o quão pesaroso deveria estar o coração, a perspectiva, já experiente, por causa do seu filho Esaú, de Rebeca, a pensar que isso poderia acontecer também com Jacó. Então, esses textos mostram que Rebeca e Isaac, meus irmãos, os pais, estavam profundamente angustiados com as esposas pagãs de Esaú, mulheres cananeias que não temiam ao Senhor. O que contrariava a aliança de Deus com a linhagem de Abraão. A mesma preocupação acontecia com Jacó, o segundo filho. Os pais ensinaram, meus irmãos, na verdade, mais do que ensinaram, ordenaram a Jacó que não seguisse o caminho do seu irmão Esaú. Abra Gênesis 28, verso 1 e 2. Gênesis 28, verso 1 e 2. O pai já tem experiência, não é ruim aqui. Ele chama o filho. O filho vem conversar. Quero te dizer algumas coisas. Capítulo 28, verso 1 e 2. Chamou, pois, Isaac a Jacó e o abençoou. E lhe ordenou. Ordem. Dizendo estas palavras: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Lembra da mãe? Rebeca. Foi lá que o servo de Abraão foi buscá-la, né? Para casar-se com seu filho agora. O filho, do filho, o neto. Jacó é orientado a fazer tal e qual. Vai a Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá esposa das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então esse texto mostra, meus irmãos, que houve ensino claro e direto, os pais exerceram aquilo que lhes parecia ser dever deles, direito deles, com uma ordem expressa para que Jacó não se casasse com mulher pagã. Isso revela uma preocupação antecipada
e já experimentada da vida, não é? Uma preocupação de ordem espiritual, compromisso com o Senhor. E Jacó ouviu. A Escritura nos narra que Jacó ouviu a orientação de seus pais e casou-se com a mulher que ele amou. Aí nós conhecemos a história de Lia, não é? E Raquel, não é? Jacó, por amar muito a Raquel, acabou por trabalhar longos e longos anos por amor a ela, né? Houve palavras de ensino antecipado para esses dois, meus irmãos? A Bíblia não relata. Nós não encontramos relatos de diálogos extensos sobre orientação, além dessas que nós acabamos de mencionar, mas essas mostram claramente para a gente, meus irmãos, que tanto Isaac quanto Rebeca consideravam o casamento uma questão de ordem espiritual, uma questão preponderante para o bem-estar dos seus filhos e do povo de Deus. Rebeca chega a manifestar preocupação antes do seu filho Jacó casar, porque é a mais experiência do outro filho, no caso, Esaú. Ou seja, Rebeca já tinha situação prévia, já havia uma experiência, não só experiência, ela conhecia. Por que ela conhecia? Por causa de Abraão, né? Foi isso que Abraão fez. E aquele caso foi muito bem contado em Gênesis 24. Muito bem, é repetida a história várias vezes. Leia capítulo 24, você vai ver que é a história de como Abraão determinou o seu servo, e todo o processo que o seu próprio servo usou diante de Deus, pedindo a Deus, Senhor, que se faça assim, assim, assado, para que eu tenha certeza. E esse episódio é contado para toda a gente ali, todos os envolvidos, de modo que Rebeca ouviu isso lá na tenda, lá na casa. Todos eles sabiam. Ou seja, havia um pré-conhecimento do modelo de Abraão para com o seu filho Isaac. Então havia um precedente, uma preocupação, não é? Com o dever, com aquilo que os pais se sentiam na responsabilidade de fazer relativamente à escolha dos seus filhos. Os pais têm o direito, meus irmãos, o dever diante de Deus de orientar seus filhos. Os filhos, por um lado, honram seus pais, ouvindo seus conselhos. Por outro lado, os pais não podem se calar, meus irmãos. Pais, não se calem. Diz que toda a formação, a criação, precisa ser de uma tal forma que haja sempre canal aberto de conversação. E quando chega num momento tão crucial como esse, que é determinante para a vida, para a estrutura não só da vida desse casal, mas da família maior que o recebe da igreja e da sociedade, os pais não podem e não devem se calar. Eles devem criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vemos aí a responsabilidade humana, não é? O dever dos pais, na expectativa de acertarem, não é? Na expectativa de que tanto um lado quanto o outro acertem. Os filhos devem receber, então, por outro lado, a advertência dos pais, meus irmãos, com sinceridade, mesmo que isso implique tensões, porque pode implicar tensões, né? Os filhos querem uma coisa, o menino, o rapaz, o jovem, e os pais orientam outra, não é? Existe um ditado que diz que a paixão cega os olhos, não é? Tem um pouco de verdade, né? Cega o entendimento, turva o entendimento. Então, mesmo que haja tensões, os filhos precisam receber, ouvir os seus pais. Mesmo diante das tensões. Os pais, por outro lado, meus irmãos, baseado também em Efésios, capítulo 6, verso 4, para não provocar os seus filhos a ira. Então, os pais, eles não devem ser aqueles autoritários, devem ser firmes e não devem se omitir. Os
pais não podem ser omissos. Muito dos sofrimentos que nós temos na igreja da nossa geração, meus irmãos, no que diz respeito à criação de filhos, tem a ver com uma temática: omissão dos pais. Pais omissos. É triste fazer essa declaração, meus irmãos. Mas ao andar nas igrejas, ao observar a situação, a aconselhar um ao outro, a convivência, a ouvir tantas e tantas histórias, comparar com a Escritura, uma das conclusões que nós vemos que revelam o porquê de tanto sofrimento dentro da estrutura familiar passa, em muitos casos, pela omissão dos pais em orientar seus filhos. Não quero magoar meu filho, não quero confrontar minha filha, quero fazer sempre a vontade do meu filho, sempre a vontade da minha filha. Nessa terra não é diferente. Domina aqui o conceito do rei bebê. Meu filho é o rei, eu crio na minha casa e farei todas as suas vontades. Você não estará criando uma criança sadia, um filho sadio. Nem para ele, nem para a tua família, nem para a igreja, nem para a sociedade. Na sociedade, teus filhos ouvirão muitos e muitos nãos. Na igreja também vai ouvir não. E deveria ouvir, quando necessário for, os nãos dentro de casa. E os filhos precisam aprender a lidar com o não. Não é? Precisamos aprender. Todos nós temos que lidar com o não. Nós não temos sim para tudo. Muitas vezes ouvimos aquela palavra: ai, não queria ouvir o não, mas é o não que me veio. É hora de eu sossegar o coração e pensar nisso. Então, meus irmãos, não sejamos omissos. Me refiro, então, especialmente aos pais. Não sejam omissos. Não só no que diz respeito a preparar os seus filhos para o casamento. Esse é um ponto de hoje. Mas não sejam omissos na educação dos seus filhos, para que eles aprendam a viver no temor do Senhor. Se vocês forem omissos, pais, seus filhos sofrerão. Você sofrerá. A igreja sofrerá. A sociedade vai sendo corroída, meus irmãos, por causa da omissão. Ser pai e ser mãe, e nós aqui não somos diretamente ao pé da letra, é uma grande missão, meus irmãos. É uma imensa responsabilidade, é uma missão de vida que aqueles que têm em suas mãos devem fazer com responsabilidade, com temor, com os joelhos no chão pedindo ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria. Como falar com meu filho? Como falar com a filha? Entender o coração do filho, precisa andar com eles. Precisa fazer Deuteronômio 6, andar com eles para baixo, para cima, dentro de casa, fora de casa, não é? Pelo caminho, conversar com os filhos, ter diálogo, conhecer o coração dos seus filhos o máximo possível, para saber como falar com eles. Se os pais não têm convivência com os filhos, não conhecem seus filhos, terá dificuldade no como. Pode até saber que tem que fazer, mas na hora de fazer tem dificuldade de como proceder a conversa. Daí choques aqui e ali. A honra dos filhos aos pais, meus irmãos, passa por considerar a orientação que seus pais lhes dão a respeito desse risco, as implicações do casamento misto. Com pessoas que não têm a mesma fé, não amam a Cristo, não obedecem, não servem a Cristo. A humanidade está dividida assim, meus irmãos. Convido as crianças, os jovens, a ler os Salmos. Leia o Salmo primeiro. Fica ali um tempinho, lendo várias vezes ele. Você vai ver como a humanidade está assim. Aqueles que temem ao Senhor e como eles são felizes, a linguagem lá é bem-aventurado, não é? E daqueles que não amam ao Senhor, que serão destruídos e passarão como a palha que o vento dispersa. Enquanto aquele que ama o Senhor é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, não é?
que no devido tempo, é na hora certa, vai dar os seus frutos. Que bênção, meus irmãos. Que bênção. Mas e o que fazer quando há desacordo, não é? Filhos devem honrar. Os pais têm o direito e o dever de orientar os filhos. Mas quando há desacordo entre pais piedosos e filhos sinceros, temos aí uma dificuldade, não é? Maior. Pai, a mãe orienta os filhos sobre não ter casamento misto, mas o filho ou a filha tem um ideal de uma pessoa que eles entendem que são cristãos, mas vamos propor só uma situação aqui. Por algum motivo lá no coração dos pais, os pais não gostam daquele jovem, daquela menina. E isso acontece, né? Porque nós não somos perfeitos nos nossos julgamentos, não é? Algum motivo nos faz não ter uma boa inclinação para tal ou tal pessoa. Então, quando há desacordo entre pais piedosos e filhos sinceros, meus irmãos, o diálogo respeitoso é o que vai expressar a honra. Dialogar. Dialogar. Há casos em que pais e filhos discordam quanto ao casamento, mesmo quando o pretendente é um bom cristão. Então, nessas situações, irmãos, a honra continua. A honra, ela é essencial, mas ela não exige uma subserviência cega. Por quê, meus irmãos? Os pais também erram. Os pais não são deuses. Tem o peso da glória, não é? Como nós vimos anteriormente. Provocam os filhos a necessidade de honrá-los, mas os pais também estão sujeitos ao erro. Então, se os pais erram, são inflexíveis sem motivo, sem razão de ser inflexível, o filho então pode, com consciência limpa, seguir no casamento, meus irmãos. Ainda que contrariando os pais. Ele casa com uma pessoa que é temente a Deus, que ama Deus. Às vezes o pai não gosta, né? A mãe não gosta. E a gente vai ficar numa situação difícil aqui de querer julgar caso a caso, né? Caso a caso trará consigo mesmo os seus desafios, e cada caso, com seus desafios, trará a necessidade de bom senso e sabedoria dos pais e daqueles que estão envolvidos na matéria. Mas pensando que, e partindo do pressuposto que os pais são tementes a Deus e os filhos também, partindo do pressuposto que os pais querem que seus filhos casem, seus filhos com alguém que anda no temor do Senhor, e os filhos também têm em foco uma pessoa que lhes parece temer ao Senhor. Mas ainda assim há conflito, há desacordo, os filhos precisam continuar a respeitar os pais, ainda que não vão concordar com os pais, ainda que vão seguir no casamento. Mas o diálogo respeitoso com os pais, meus irmãos, sempre será necessário, mesmo quando há desacordo. Sempre é necessário. Você jamais deixará de respeitar e honrar os teus pais, mesmo com uma decisão em contrário. Bom, Jesus, de uma forma mais ampla, ele já nos falou, né, em Mateus 10, 34 até 37, que por amor a ele poderia haver divisão mesmo entre pais e filhos. Mateus 10, 34 até o verso 37. A honra aos pais, meus irmãos, não significa idolatria. Amar, respeitar, mas não idolatrar. Não idolatrar. Respeito sempre. E obediência sempre, dentro de um limite. A gente vai precisar falar disso em outra ocasião, né? Qual é o limite? A palavra do Senhor. O nosso Pai maior. Vamos adiantando isso. O nosso Pai maior. Temos o Pai, que é Pai de todos nós, que é sábio, a sua palavra é perfeita, o seu julgamento é lúcido, perfeito, não há nele mancha, falha alguma. A sua orientação é mais importante do que a orientação de qualquer pessoa que ele tenha criado.
Então, meus irmãos, nem todos os não, filhos dos pais, é verdade, são sábios, nem todos os não são sábios. Mas eles precisam ser respeitados, debatidos, com paciência. Então, esse assunto é muito sensível, meus irmãos, é muito sensível. Aqui, a grosso modo, não imagino nenhum caso concreto entre nós, né? Pode existir, eu é que não imagino. Mas se há agora, e quando houver, se há, é um assunto sensível. Se houver, quando houver, será um assunto sensível. Um assunto que mexe muito com o coração. Que precisará, ou precise agora mesmo ser respeitado a voz de ambos os lados e batido com muita paciência. Por um lado, os filhos vão precisar ser muito transparentes com seus pais. Transparentes. Por isso que toda a formação precisa ser uma formação em que haja confiança entre as partes. Os pais e filhos precisam orar juntos, meus irmãos. Pais e filhos precisam ter uma vida tal, uma educação dada, e isso começa com os pais, de uma tal ordem que eles orem juntos na sua caminhada cristã. E quando chegar a essa altura de uma decisão tão difícil, ainda que haja desacordo, eles tenham condições de orar juntos e pedir a Deus discernimento e sabedoria juntos. Buscar, se necessário for, a mediação de outros. Há casos difíceis que os pais e os pretendentes precisam bater na porta da igreja e falar: pastor, me ajuda aqui. Ou buscar um outro conselheiro da igreja. Olha, nos ajuda, estamos numa situação, não quero contrariar, ofender meus pais. Ou os pais não querem ser graves na palavra com seus filhos. Então, é hora de bater na porta de ajudadores, vamos bater na porta de irmãos que possam nos dar palavras de sabedoria, de conselho, para orar junto com a gente, para nos trazer a razão. Não é? Então, a igreja tem um papel importante. Perceba, a igreja, ela ajuda, ela tem muito a dar. O povo de Deus tem muito a dar. A família da aliança tem muito a dar. Então, meus irmãos, quero concluir dizendo que a escolha de um cônjuge é uma decisão espiritual. Ela deve incluir pais, a honra aos pais, com temor a Deus, com uma fé madura. Escolher com quem se casar, ao escolher, não é, com quem se casar, o jovem cristão está diante de uma das maiores decisões da sua vida. Não é a maior, porque a maior tem a ver com a tua relação com Deus, não é? O destino eterno. Mas essa é uma relação é uma decisão da maior importância. Então, entenda isso, filhos e pais, nessa jornada, a honra aos pais não é um obstáculo. É um meio de bênção. Não é um obstáculo. É um meio de bênção. Deus instituiu a autoridade dos pais dentro da estrutura familiar. Meio de bênção. E não de obstáculo. E não para trazer sofrimento. Então, respeito pelos pais, o zelo pela fé, a paciência no conflito, tudo isso vai modelar o caráter, tanto dos pais quanto dos filhos. Essa crise que vive de um quadro desse vai modelar o caráter tanto de um quanto do outro, não é? Mas tem que entender, tanto uma parte quanto outra, que ambos são aliados e não adversários. Não é uma guerra, mas estão aliados para servir ao Senhor. Então, o quinto mandamento, meus irmãos, continua a ser bênção do lar cristão, mesmo quando se trata de casamento. E nós não podemos deixar de falar desse ponto que é tão importante. Vimos que os pais de Isaac, de Esaú e Jacó demonstraram preocupação muito clara. A Escritura revela isso para a gente, fundamentada, essa preocupação fundamentada voltada para o casamento dos seus filhos. Isaac honrou seus pais, dentro da cultura. Esaú trouxe desonra ao lar, não só desonra, amargura ao coração dos seus pais, de Isaac e de Rebeca. Olhamos para o caso de Jacó, obediente ao Senhor,
casando com gente do seu próprio povo, obedecendo aquilo que posteriormente seria dado pelo Senhor, não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Então, meus irmãos, deixe terminar dizendo que os jovens devem honrar a Deus e aos seus pais com temor a Deus. Isso exige maturidade. Os pais precisam ser conselheiros espirituais dos seus filhos. Sejam não donos do futuro dos seus filhos. Os pais podem até desejar, mas não são donos do futuro dos seus filhos. A igreja, meus irmãos, a igreja precisa desenvolver-se de uma tal forma, tão enriquecida pelo ensino da palavra e tão enriquecida pelo quadro doutrinário, pela confessionalidade, que nos tem uma estrutura fundamental, um guia, paradigma, solidez da nossa fé, palavra e doutrina, a fim de criar seus filhos com sabedoria, para que eles vivam uma vida abundante e saibam tomar decisões sábias num momento delicado como esse, não é? Escolher com quem vai casar. Então você vê, a igreja tem um papel. Nós estamos exercendo agora, nesse momento. O exercemos agora há pouco na escola dominical, enquanto ouvíamos sobre a eleição de Deus, soberania, responsabilidade humana, né? Então nós temos preparado essa grande família que é a igreja do Senhor para viver no temor do Senhor. Então, como a gente pode ver, meus irmãos, o mandamento honra teus pais e a tua mãe não termina na infância, quando a infância termina. Ele guia até o altar e vai para além dele, até o fim da nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. A vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Algum irmão voluntariamente nos conduz a Deus. Louve o Senhor pelo quinto mandamento, pela sabedoria de Deus em nos dar este mandamento.